Olá, olá meninos e meninas do 8º ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, nós estamos estudando as orações coordenadas, certo? Nós estudamos as orações coordenadas assindéticas, formando o período composto somente por orações coordenadas assindéticas, o chamado período por justaposição. Nós também aprendemos o período que é formado somente por uma oração coordenada. E essa oração vai receber o nome, ou recebe o nome de oração absoluta. Nós também estudamos as orações coordenadas assindéticas ligadas às sindéticas. E também estudamos todas as classificações assindéticas, como por exemplo, as orações coordenadas sindéticas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Certo? Bom, nós resolvemos exercícios na última aula. Esses exercícios tiveram o caráter mais de identificação das orações, só que hoje nós iremos resolver outros tipos de exercícios, aqueles com caráter mais de concurso público e do Enem, certo? Vamos lá então. Temos aqui o título do texto: Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de plantas para tratar depressão. Questão 1. Será que é necessária a leitura do texto? Vamos ver então, olha só. Temos aqui então o comando da questão. É pelo comando da questão e pelas alternativas que você vai entender se realmente é necessária a leitura do texto. Tá? Vamos ver então. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto. Os pacientes podem frequentar e ainda convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas. Bom, não precisamos ler o texto, porque eles pediram, né? Na verdade, o comando da questão pede para nós, então, analisarmos as orações deste, no caso, trecho. Os pacientes podem frequentar e ainda convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas. Beleza, então, vamos lá. Será que indica tempo, adição, concessão, condição? Será que, para você convidar amigos e familiares, eles então impuseram algum tipo de condição? Será que há uma concessão, ou seja, para você praticar uma ação, você vai ter, por exemplo, algum tipo de oposição? Ou seja, há uma oração que se opõe à ideia da outra, mas não impede com que aquela ação da primeira oração ocorra. Isso é a concessão. Não, não é isso, né? Nem a condição. Trata de tempo? Não. Sobre a adição, e realmente a adição, olha só, os pacientes podem frequentar, e além de frequentar, mais coisas, pode convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas. Beleza, então, tá aqui. Questão 2. O diminutivo. Será que é necessária a leitura do texto? Vamos ver no comando da questão. Em uma operação certamente durará horas e os resultados são incertos, o período classifica-se como? Então temos aqui a oração que temos, né, de analisar, ou as orações, não sei, vamos ver. Se for a oração, vai ser período simples. Se for também a oração, somente uma, será oração absoluta. Opa, então eu não preciso nem sequer analisar, tá, a oração ou as orações, ou seja, o período, para entender que não é possível esses dois, no caso, tipos de alternativas aqui, essas duas alternativas, tá? Por quê? Se o período é simples, a oração vai ser absoluta. Não existe período simples com um período, no caso, com oração subordinada. Não existe isso. Se o período é simples, ele vai ser formado por uma oração. E uma oração coordenada. E a oração coordenada que preenche todo um período recebe o nome de oração absoluta. Se você marcar um desses aqui, você tem que marcar os dois, na verdade, porque é a mesma coisa. Beleza. É um período composto por coordenação ou por subordinação, ou misto? Bom, aí nós temos que analisar. Vamos analisar? Uma oração certamente durará. Temos um verbo aqui, e horas, e os resultados são incertos. Temos aqui outro verbo. Vamos observar até que parte vai a oração, a primeira e depois começa a segunda, até aqui, porque nós temos aqui a conjunção. Olha que fácil. Professor, não sei analisar dessa forma. Então, você não estudou as conjunções, tá bom? Mas existe outra forma de, então, analisarmos
os limites das orações? Sim. Observe, uma operação certamente durará horas. Durará é o verbo. Durará quanto tempo? Horas. O que durará horas? Uma operação. Durará mesmo? Certamente. Então, todas essas palavras estão ligadas ao verbo durar. Então, é a primeira oração. Finalizou-se aqui. Porque, olha só, são incertos o quê? Os resultados. Temos estas duas, então, palavras aqui ligadas ao verbo ser. São o quê? Qual é a característica do sujeito, o predicativo do sujeito? Incertos. Também está ligada, tá? No caso aqui, a esta oração. No caso, o nome aqui, incertos. Tá? Na verdade, se liga ao sujeito, tá? Por quê? Como assim se liga ao sujeito e não ao verbo? Porque o verbo liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Certo? Mesmo assim, essas palavras estão relacionadas ao verbo, querendo ou não. Tá? Beleza, e o E não se liga a nenhum verbo, né? Por quê? Porque é a conjunção. A conjunção, ela não se liga a verbos, mas ela fica com a segunda oração. Sempre, tá? Principalmente porque ela vai dar o sentido à oração. A oração vai ser chamada de, então, uma oração tal, pela função tal desta conjunção. Não vou dizer agora porque nós vamos analisar aqui. Mas, observem, elas têm sentido completo, têm sintaxe completa e uma não completa a outra em nada. Se uma oração exerce uma função sintática para com a outra, por exemplo, é o adjunto adverbial da outra, então não se trata de período composto por coordenação. Como assim, professor? É o seguinte, muitas vezes vocês vão encontrar uma oração que parecerá estar completa. Só que aí uma outra oração vai ter a função de o quê? De adjunto adverbial da primeira. Só de auxiliar o sentido da primeira. Então a primeira vai até parecer estar completa. Isso pode enganá-los. Mas qual é a explicação para se identificar uma oração coordenada ou um período composto por coordenação, ou então uma oração subordinada, ou então um período composto por subordinação, com oração principal e oração subordinada? Justamente o fato de uma não exercer função da outra. Faltou alguma coisa em uma, a outra vai ser, no caso, essa função, ou vai ter essa função. Ou faltou mesmo a segunda, então a primeira vai ter essa função que faltar na segunda. Não ocorre aqui, então temos um período composto por coordenação. Beleza? Então vamos lá, temos aqui a questão 3. Gaiolas e asas. Será que é necessária a leitura do texto? Vamos ver o comando da questão e as alternativas. No período ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. A oração destacada pode ser classificada sintaticamente como... Então, qual a oração? Esta daqui. Né? Esta aqui está, então, destacada. Beleza. Então, vamos lá. Olha só. Será que ela é adversativa? Existe um mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, nada obstante? Não há aqui. Será que no início ou então no meio? Porque as conjunções coordenadas adversativas podem ficar no meio da oração. Tem aqui um mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, nada obstante? Não, né? Ou seja, não é adversativa. Será que é uma explicativa? Existe um pois, que, porque, porquanto aqui? Não existe. Né? Será que é subordinado ou é coordenada sindética? Bom, temos aqui esta oração que está completa sintaticamente. Ó. O voo já nasce. Nasce. O que que nasce? O voo. Ele nasce onde? Dentro dos pássaros. Tá? Nasce logo ou demora? Sim, nasce já nasce com ele, tá? Beleza. Elas podem fazer o que? Quem é que não podem fazer? Elas podem ou não podem? Não podem. Fazer o que? Isso, o objeto direto. Essa oração está completa sintaticamente, essa daqui também. Ensinar o voo. Alguém vai ensinar o voo. Também está completa sintaticamente, tá? Beleza, e aqui, se você for observar no texto, você consegue achar até o referente. Beleza? Só que fizeram aqui no caso, vamos dizer assim, usaram um recurso do chamado sujeito indeterminado com o verbo no infinitivo. Só que, se você for realmente analisar a questão, você vai ver que você consegue achar o referente. Tá? Beleza, então, é uma oração que não tem, que está completa sintaticamente e não tem conjunção. Oração coordenada assindética. Certinho? Beleza. Então, vamos lá. Temos aqui, então, a questão 4. Não tem texto, então vamos direto à questão, logicamente, né?
A frase que apresenta relação coordenada entre as estruturas que a constituem é. Mas, professor, então quer dizer que nós vamos ter de identificar a estrutura coordenada de outras que vão ser subordinadas. Não estudamos a subordinação ainda. Tudo bem, mas vocês estudaram os advérbios. Então, haverá então aqui 4 orações com função adverbial e uma que vai ser totalmente coordenada. Ou seja, como assim função adverbial? Que vai exercer a função de advérbio da outra oração. Quando uma oração exerce uma função sintática para a outra, então é período composto por subordinação. Mas nós queremos a por coordenação. Vamos ver? Olha só. A. Ainda que tenha de estudar muito, irá se submeter ao concurso. Irá se submeter ao concurso mesmo com algo que pode, então, se opor, ainda que tenha que estudar muito. Então, nós temos aqui uma oração com a função de um advérbio de concessão. Tá? Então, nós temos uma oração que exerce uma função de advérbio da outra. É uma oração que se subordina à outra. Por quê? Porque ela está quase completa e pede assim, olha, estou precisando aqui de um auxílio ao meu, no caso, sentido, que é o advérbio. Então, temos aqui um termo da oração, que é o adjunto adverbial, na forma de oração subordinada adverbial, em referência a essa daqui. Não é o que nós queremos. A oração coordenada ou as orações coordenadas são completas sintaticamente. Temos aqui a B. Ora estuda, ora se diverte, ora trabalha. Se você memorizou as conjunções ou estudou, né, mesmo que você não tenha memorizado mesmo, mas você ficou ali lendo as conjunções e já consegue identificá-las, você vai entender que este ora é uma conjunção e é uma conjunção coordenativa, não subordinativa. Temos aqui uma alternância de fatos. Ou seja, nós temos então uma oração coordenada ou orações coordenadas sindéticas alternativas, tá? E que alternam a ação, certo? Ou as ações. Por quê? Porque não há uma exclusão de ações aqui. Você pode fazer tudo. Ora estuda, ora se diverte, ora trabalha. Está fazendo tudo. Beleza. Assim, à medida que o verão avança, reduz-se o volume de água para uso. Então, reduz-se o volume de água para uso proporcionalmente ao avanço do, no caso, verão. Então, temos um advérbio aí também, né, que se subordina a esta oração. Então, esta oração aqui é o advérbio que falta essa daqui. Aí não é coordenada. A coordenada é quando uma não é nada da outra. Tá? São, né, separadas. São independentes. Caso participe da equipe de trabalho, dedicar-se-á com empenho. Olha, então nós temos aqui uma oração e essa daqui vai ser a condição para que isso aqui aconteça. Então é um advérbio ligado então à oração principal. Exerce uma função de advérbio para outra oração. A fim de que pudesse viajar, trabalhou intensamente nos domingos. Então nós temos aqui também uma oração em que essa daqui exerce uma função adverbial, né, de finalidade para com a outra oração. Nós não queremos isso, nós queremos uma oração coordenada, ou seja, orações coordenadas. Aquelas que estão completas sintaticamente, estão independentes. Eu estudo, eu me divirto, eu trabalho. Ah, professor, mas posso dizer aqui, ó, eu me dedico com empenho. Eu trabalhei intensamente nos domingos. Foi por isso que eu falei que olhando só para uma oração, parecerá que ela está completa sintaticamente. Mas esta daqui exerce uma função adverbial com respeito à primeira, que falta essa daqui. Tá? Cuidado com isso, tem que analisar as orações por completo. Questão 5. Solidariedade. É necessária a leitura do texto? Será? Vamos ver. Diante de cada afirmação, escreva V para verdadeiro, né, para que for verdadeira, e F para que for falsa. Nós vamos analisar aqui os períodos. Já até coloquei aqui algumas, né, classificações. Amém? Né, vai ficar. Vamos lá. Este período é composto por orações coordenadas? Que período? O que vem? O gesto primeiro devia ser natural e não decorrer de nenhum lema ou imposição, nem convite, nem sugestão vinda de fora. Então, temos aqui o gesto primeiro devia ser natural, oração coordenada assindética. Então, até o momento é composto por orações coordenadas, até o momento que temos uma oração coordenada, assindética, e não decorrer de nenhum lema ou imposição. Temos uma oração coordenada sindética aditiva, e temos mais outra aditiva aqui. Observem as conjunções e aqui o nem. Então, tá certo. V.
cuidar não só na doença ou na pobreza, mas no cotidiano. A primeira oração é aditiva e a segunda também. Sim, porque, como eu já sublinhei aqui, são as locuções conjuntivas, tá? Aditivas. Mas, professor, mais aqui é só uma palavra. Quando é só uma palavra, é só conjunção. Quando na função de conjunção há duas palavras exercendo tal função, nós chamamos de locução. A questão é que há um mas aqui subentendido. Não só, mas também. Lembram, né, das locuções conjuntivas aditivas, coordenativas no caso? Então, mas, por outro lado, se a gente parasse, mas parar para pensar pode ser tão ameaçador, e fizesse um pequeno cálculo, talvez metade ou boa parte desses deveres aparecesse como supérfluo, frívolo, dispensável. O parágrafo funciona de forma adversativa em relação ao parágrafo anterior, ou nós temos que ir ao texto aqui. Se você não sabe o que se diz no parágrafo anterior e você não está adivinhando, então vamos aqui. Está aqui, ó. Mas, por outro lado, vamos ler o parágrafo anterior. Dentro de casa, onde tudo deveria começar, onde se deveria fazer todo dia o aprendizado do belo, do generoso, do delicado, do respeitoso, do agradável e do acolhedor, mal passamos, correndo, tangidos pelas obrigações. Tão fácil, atualmente, desculpar-se com a pressa, o trânsito, o patrão, o banco, a conta, a hora extra. Tudo isso é real. Tudo isso acontece e nos enreda e nos paralisa. Bom, está dizendo aqui que nós damos muita atenção a algumas ações diárias e não vivemos. Mas, por outro lado, se a gente parasse, então temos sim uma oposição de ideia. Temos aqui, então, funciona de forma adversativa? Sim, verdadeiro. Vamos para outra. Depois de sermos gente, podemos e devemos sair dos muros e tentar melhorar o mundo, que anda tão precisado. O segundo período do trecho funciona como uma oração coordenada explicativa em relação ao primeiro período. Olha só, temos aqui, então, depois de sermos gente, podemos e devemos sair dos muros e tentar melhorar o mundo, porque o mundo anda tão precisado. Sim, olha a explicação do porquê nós devemos fazer isso. As conjunções coordenativas explicativas são pois que, olha aqui o que, porque, por quanto. Então, tá certo. E por último aqui temos 1 hora a mais em casa, não para se trancar no quarto. Se o período terminasse na palavra quarto, então a oração, ou não, né? A oração seria coordenada aditiva? Bom, será que essa oração seria coordenada aditiva? Olha, tem alguma conjunção aqui? Não, né? Mas nós temos que analisar também se a outra oração que está junto a ela é uma oração, né, que pode fazer com que essa daqui seja aditiva. Vamos ver lá. 1 hora a mais em casa, não para se trancar no quarto, mas para conviver. Na verdade, isso nem há como. Eu só fiz isso para mostrar que nós deveremos, em alguns momentos, dar uma olhadinha no texto, tá? E este é um caso. Esta oração, na verdade, é que é a assindética e essa daqui é a assindética adversativa em relação a ela. Certo? Então, não. Falso. Falsão. Tá aqui, então. Beleza, então temos aqui a letra B. Certinho? Beleza, então nós vamos finalizar nossa aula aqui. Espero que vocês tenham entendido. Terminamos aqui este conteúdo. E na próxima aula iremos dar início a outro conteúdo. Então, até lá. Tchau, tchau. Até mais.